Das profundezas da terra brasileira, um alimento essencial floresceu, nutrindo gerações e mudando a nossa identidade cultural. Ela assume nomes que definem seu destino. Para a mesa, a macaxeira. Para a tradição e o processo, a mandioca. Presente em cada canto do país, ela é mais do que um ingrediente. É a própria essência da nossa culinária. Nas feiras do norte, pulsa a alma da raiz em sua forma mais essencial, a farinha, produzida artesanalmente por pessoas que dominam a arte da transformação. O processo é um ritual de saberes. Aqui, a mandioca brava perde sua toxicidade através do tempo, da água e do fogo, renascendo como farinha crocante, tucupi e beiju. Isso daqui eu aprendi com meu pai. A casa de forno que o pai tinha, eu vou te mostrar como é que era. A prensa, imprensava era no paneiro de palha. Os catitu, não sei se tu já viu no TikTok, era uma rodona grande como o banco de catitu aqui e a bolona lá, e dois rodando. Pois a casa de forno do pai era daquelas. Naquele tempo não tinha motor. A transformação da mandioca brava é uma alquimia ancestral. Tudo começa no ritmo da colheita, seguido pelo repouso na água, a pubagem que amolece a raiz. É porque essa daqui, essas farinhas que eu faço aqui, que nem no caso, pode sentir aqui que ela tem um cheiro forte, porque é da puba mesmo. Depois de descascada e ralada, a massa segue para o tipiti ou a prensa, onde a mandioca se despede de seu veneno, entregando o líquido que se tornará o tucupi. E quando ela é mandioca que o cara bota de moe, vamos supor, bota hoje. Aí depois da manhã já tira, ela não amolece, ela só fermenta, aí ele já passa aqui, ó, tchan, e eu deixo ela amolecer. Aí eu comprimento com a mandioca crua, que é para dar essa... Senão ela não grola que presta assim, ó. Se não tiver a mandioca crua, ela não dá esse grolado aqui não. Aí a farinha fica fina demais, então a mandioca crua, ela contém muita goma. O que sobra é a massa pura, peneirada e levada ao calor do forno de barro. Ali, sob o movimento constante, o branco se torna o dourado vibrante. É um ritual de fogo e paciência, onde a força da terra se converte em sustento e tradição. Rapaz, eu lhe falo com sinceridade. Isso daqui eu aprendi com meu pai. Agora dizer que eu vou passar para a filha é difícil, que hoje em dia não quero, não. A primeira que filho homem eu só tenho um, e ele já se formou justamente para não vir para a roça. Aí, neto, nenhum também. Os netos que eu tenho, ninguém quer saber de roça. Então, só algum companheiro que vem ajudar que se interessar de aprender, mas e dizer para ficar de geração a geração, acabou, que só eu não... Eles não querem, nenhum dos meus filhos quer não. E aqui é eu e a mulher mesmo e pronto. Tem vezes que nós vemos só nós dois fazer farinha aqui, eu mais ela. Eu boto aqui, quando não aparece companheiro, eu mais ela, nós fazemos um saco de farinha. Quando dá 3 horas da tarde, estou com ele lá em casa. Da maniva surge a mandioca e a macaxeira. Cada raiz carrega a história e a riqueza da terra. Um ingrediente fundamental que une tradição e sabor.
Agora, mergulhamos no universo da macaxeira pelas mãos de quem cultiva a variante mansa, onde o segredo não está na força, mas na paciência do campo. A macaxeira já tem 2 anos, iniciei o plantio, então já tem 3 ciclos de plantio, né? E a gente vem continuando. O plantio hoje que eu utilizo, ele é um plantio em consórcio. Eu planto a melancia e o melão, e entre essas plantas, né, no caso entre uma melancia e outra, eu coloco uma maniva de macaxeira. E aí esse adubo que eu estou jogando para a melancia, a macaxeira está adquirindo. Então, numa questão de consórcio, essa planta ela recebe esse adubo, né, de forma, vamos dizer, gratuita, onde teoricamente estaria se perdendo, ela acaba aproveitando tanto a água como a nutrição. Hoje, né, como é que a gente faz o processo? Primeiramente, a gente começa por meio da análise de solo, para identificar o que aquele solo precisa para poder atender a demanda daquela planta. E aí, baseado nisso, a gente leva para um engenheiro agrônomo, onde ele faz a leitura do que essa planta precisa. E a gente faz toda essa correção do solo, primeiramente, e aí vem com um sistema de irrigação, e posteriormente a gente vem com as mudas, tanto da melancia, né? A gente vem colocando ali as mudinhas, e entre esse espaço da melancia a gente vem com uma maniva. A gente colhe primeiramente essa melancia, posteriormente, com alguns meses, a gente colhe a macaxeira. Ela é uma planta mais rústica, então ela aguenta as temperaturas, né, que é do nosso estado, a questão do excesso de calor. A gente planta ela principalmente no inverno, ela consegue se manter nesse período de chuva, e quando chega no período mais quente, ela consegue se manter viva sem prejuízo nenhum. Hoje o público maior são as feiras, né? Principalmente hoje aqui no estado, que é a feira do produtor. Aí tem uma variedade da questão da polpa, que tem a polpa branca e tem a polpa amarela. Essa da polpa amarela, já o mercado de Manaus ele consome mais, a branca bem menos. Então a gente mantém essas duas variedades para poder atingir o público. Eu acabei me descobrindo nessa parte da plantação, né, algo que não imaginava, né? No entanto, antes da pandemia eu trabalhava na cidade, eu já tinha isso daqui, mas quando veio a pandemia, as empresas se fecharam, né? Me vi obrigado a vir para cá, mas foi um ponto positivo. A gente não sabe os planos de Deus, mas fez com que eu estivesse hoje aqui, e isso, né, me fez me dedicar, assim como me dedico em tudo em que eu faço. E aí busquei conhecimento. Hoje eu me sinto grato, né, por tudo aquilo que hoje adquiri. Não foi sozinho, através de várias pessoas, apoio, ajudas mesmo, conselhos, dicas. Isso favoreceu que eu pudesse chegar aonde eu estou hoje. Na busca por novos sabores e experiências, a Raiz encontra nas mãos de chefes criativos um novo capítulo em sua história. Desafiando as fronteiras da tradição, eles exploram as múltiplas possibilidades, da textura rústica da macaxeira à acidez sofisticada do tucupi fermentado da mandioca brava. Transformada em protagonista de pratos surpreendentes e inovadores, ela prova que a tradição é a base sólida para a gastronomia do futuro. A minha relação com esse ingrediente maravilhoso que é a nossa macaxeira se deu de quando eu voltei para Roraima, né, depois de ter me formado fora, e vi realmente a necessidade de trabalhar com ingredientes locais, né, ingredientes nossos que valorizem realmente a nossa cultura alimentar. E até hoje procuro sempre trabalhar com a macaxeira ou com ingredientes derivados dela. É um leque enorme de possibilidades e ingredientes que a macaxeira provém. Pela versatilidade do ingrediente, nós temos possibilidade de fazer farinha, de fazer o tucupi, de fazer cremes, de fazer patê, de fazer os chips, de fazer uma infinidade de subprodutos da macaxeira,
nós temos como utilizar num prato várias texturas desse mesmo produto. Então, realmente, a gente tem uma versatilidade muito grande desse próprio produto. Através de técnicas novas, a gente tem como deixar o preparo da macaxeira mais leve do que o habitual. Se eu pegar uma macaxeira cozida, ela vai ser um prato mais pesado, digamos assim, do que uma outra utilizando, por exemplo, já um sifão com nitrogênio, que eu faço desse preparo da macaxeira um purê que fica extremamente leve, aerado. Então a gente consegue utilizar das duas formas. Com conhecimento e técnica adequada, você consegue fazer dois extremos do mesmo produto. Você consegue realmente trazer um ingrediente que ele já é muito consumido de forma salgada para a confeitaria. O uso de tucupi amarelo, de tucupi negro da própria macaxeira como massa. Eu acho que você pegar uma receita clássica, ali, aquela receita de família ou aquela receita dos povos originários, sem conhecimento nenhum, tentar fazer alguma outra coisa, isso sim é desrespeito com aquele prato clássico. Agora, quando você estuda, você tem base, você tem conhecimento, aí sim você já consegue, através do seu conhecimento, testar novos preparos, testar novas texturas daquele produto, respeitando, lógico, aquela base clássica. Bom, para mim, pensar em pratos com derivados da macaxeira é muito comum. É uma coisa que eu já trabalho muito, que eu gosto muito, é muito prazeroso fazer pratos assim, até porque já é uma maneira de valorizar a nossa cultura, que é amazônica, a cultura nossa de Roraima, então eu gosto muito. Muito versátil, é muito fácil de trabalhar, um ingrediente que dificilmente não agrade alguma pessoa. A macaxeira é diretamente ligada às raízes brasileiras, não só nossa na Amazônia, mas no Brasil todo. É muito comum não só aqui no norte, mas em outros lugares também, sudeste, centro-oeste, nordeste. Você ter o consumo de macaxeira já é muito grande, então realmente é impossível falar de cozinha brasileira sem que a macaxeira esteja presente em pelo menos 2 ou 3 aspectos importantes.